Olá, queridos alunos. Vamos falar como elaborar um PPP, um projeto político-pedagógico. Vamos ver as bases curriculares e o que ela propõe para as crianças, o que ela propõe para a escola. Primeiro, ela reforça que cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Então, é muito importante nós observarmos na escola onde estamos o que temos, o que podemos fazer pela comunidade, o que podemos fazer, né, que ações para que as crianças possam explorar. Então, é muito interessante nós conhecermos cada cantinho da escola. A base, ela também propõe estabelecer que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança. Ela incentiva a autonomia. As crianças ficam no centro do processo. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. Muito cuidado com as atividades. Então, as bases, as diretrizes curriculares nacionais se preocupam com cada detalhe dentro de sala de aula. Às vezes pensamos, podemos fazer o que quiser? Não. Mesmo as atividades dirigidas, elas precisam de tempo e espaço. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. Ele propõe também a instituição de uma rotina para transferir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia. E ele estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos. Vamos ver esses 6 direitos. Os 6 direitos é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Às vezes ficamos pensando só em técnicas. Não, a lei ela vem para resguardar os princípios que antes eles foram esquecidos nas décadas passadas. Nós vemos na história que muitos, tanto na teoria tradicional, na teoria crítica e pós-crítica, vimos épocas de muita opressão. Então, a lei de diretrizes e bases, ela vem proteger para que a criança possa conviver, que ela possa brincar e participar. Vamos ver cada pedacinho. Conviver é garantir esse direito, educar a criança para pensar no outro. Nós temos que ter esse cuidado, ensinando a criança a pensar sempre no próximo. Por isso que a gente muitas vezes discutimos em sala de aula, será que a educação é para os pais e para os professores? Nós convivemos, nós educamos. Então, esse conviver educa. Brincar, né, é o segundo direito da aprendizagem. Como garantir esse direito? Né? Nós vamos buscar, o lúdico hoje está mais que estabelecido, mas muitos pais ainda não concordam. Eles precisam compreender e às vezes eles não têm conhecimento dessa diretriz. Participar. Tem professores que gostam de trazer tudo pronto. Não, nós devemos deixar que o aluno rasgue do jeito dele, corte do jeito dele, cole do jeito dele. Garantir esse direito de que o aluno tem que fazer a tarefa. Envolver a criança em todas as etapas das brincadeiras e das atividades. O quarto é explorar. Como garantir esse direito? Permitindo que a criança explore sozinha diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas, histórias. Muitas vezes queremos determinar tudo, mas nós podemos deixá-las livres também. Expressar. Como garantir esse direito? Rodas de conversa são imprescindíveis. Além disso, é interessante, por exemplo, criar conselhos e assembleias que os pequenos votem e argumentem sobre decisões que afetam o coletivo. Isso ajuda bastante a tarefa. Mas crianças de 2 aninhos, de 3 aninhos,
elas vão decidir, sim, elas podem decidir quanto tempo no parque, quanto tempo brincando e participar, expressar o que elas mais gostam dentro da sala de aula. E vocês vão se surpreender com as crianças. Conhecer-se, como garantir esse direito? Momentos do banho, da alimentação, troca de fraldas, sorrisos para aprendizagem. Ao sentir-se cuidado e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta consciência sobre seu corpo. Vejam só, muitos pais mimam muitos filhos e os professores também. Eles, para não sujar a sala, ele quer dar a comida na boca daquela criança que tem dificuldade. Isso tudo quando a gente super protege, nós atrapalhamos a aprendizagem. Seja dentro de sala de aula, ou seja na educação, isso atrapalha bastante. Então, isso é um direito que a criança tem, e nós temos que ter cuidado. Os 5 campos de experiência, eles vêm de uma forma bem clara. Eu e o outro, e nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Os campos de experiências e os objetivos, eles não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar as atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Então, é muito importante, dentro do currículo, esses aspectos. São aspectos fundamentais para a preservação dos valores, para a preservação do meio ambiente, a preservação da matemática, da lógica, a preservação da escuta e o espaço e tempo, e as quantidades, as relações e as transformações sociais. Isso tudo está implícito dentro do currículo. E esses campos, vamos falar um pouquinho deles separados, né? Eu, o outro e nós. O que é que se destaca? A construção da identidade. Cada um de nós temos uma identidade. A criança tem uma identidade. Ela pode ser calada, ela pode ser extrovertida, ela pode ser uma pessoa delicada, mas ela tem uma identidade. Nós temos que respeitar a identidade. Corpo, gestos e movimentos também. Cada criança explora o seu corpo, o seu tempo, e isso faz parte das diretrizes. Nós temos que proteger a individualidade de cada criança, as diferentes formas que elas se apresentam. Os traços, sons, cores e formas são manifestações artísticas, culturais e científicas. Essas experiências, tanto na área de música, diferentes objetos, as diferentes formas de artes, elas estão presentes na vida de cada criança. A escuta, a fala, o pensamento, a imaginação, a linguagem oral, a linguagem escrita, a leitura das histórias. Cada criança, ela quer conhecer os detalhes do texto, das imagens. E esses cenários são criados de acordo com cada criança. É a cultura dela, é a imaginação dela. E temos que respeitar isso. O espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. A ênfase das experiências nessa construção. Aí entra as noções espaciais em relação ao tempo e à ordem temporal e a história. As crianças devem entender que os números são recursos para representar quantidades. É importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. A ideia real para ela, ou que é casual, nós temos que respeitar o tempo de cada um. Colocando em prática as leis, diretrizes e bases. Cuidar e educar, formar vínculos, incentivar a autonomia, respeitar o tempo de cada criança, executar ativamente e observar, planejar os espaços de exploração e organização do tempo.
Esse percurso de concretização do documento curricular é importante a gente lembrar que demanda tempo, né? O plano de aula dos professores, o projeto pedagógico das escolas, os documentos e orientações de redes e suas propostas pedagógicas. Você vai encontrar a matriz dos elementos locais e regionais e o currículo do Estado. Então, esse percurso é longo. Há um estudo profundo de cada região e a escola também precisa aprofundar o conhecimento da sua cidade, da sua região, da sua escola em si. Esse livro, quando passar essa quarentena, você pode pegar na biblioteca. O projeto político-pedagógico, ele traz recursos muito interessantes. Então, à disposição na biblioteca. O projeto político-pedagógico, ele serve para contemplar as ações escolares visando os seguintes tópicos: missão, clientela, dados sobre aprendizagem, relação com as famílias, recurso, diretrizes pedagógicas e plano de ação. Como é burocrático, vai se tornando uma aula chata, cansativa, né? Como dá saudade para a gente poder fazer dinâmicas, mas vamos ter essa oportunidade. E como fazer esse projeto? Então, você precisa definir a missão, é o marco referencial. Qual é a missão da escola? Cada escola tem sua identidade. E às vezes é arte, às vezes é o meio ambiente, são projetos sociais. Cada escola tem sua identidade, seja a religião. Então, é um marco referencial. A descrição da clientela, se é educação infantil, se é jovens e adultos, né? Se vai ser só berçário. O levantamento de dados sobre aprendizagem. Nós pegamos esses levantamentos nos diários de classe. Até falamos sobre isso no vídeo anterior. O diário de classe é muito importante para o levantamento de aprendizagem, para que o professor ou o grupo de professores, junto com a coordenação, mude estratégias para ver se os alunos estão aprendendo, se eles estão gostando, se eles estão participando. O estudo de relacionamento com as famílias, nós vamos perceber nas reuniões pedagógicas, nos plantões pedagógicos, nas festividades. Todo o relacionamento que a família tem com a escola, nós vamos perceber e é aí que vamos planejar e entender como as famílias se relacionam com a escola e como a escola se relaciona com as famílias. Pesquisa sobre recursos, estabelecimento de diretrizes pedagógicas, elaboração do plano de ação. São pontos chaves. E o IBGE, o censo, o site da prefeitura, o site da instituição, o diário de classe, tem vários mecanismos que podemos pesquisar para fechar o nosso planejamento. O foco do professor deve ser ampliação dos saberes. É muito importante que o professor tenha conhecimento da sua idade, da idade que ele vai trabalhar. Um projeto bem planejado é o que dá mais oportunidade de aprendizagens, porque ele foi refletido, ele sabe o que tem, que jardim eu tenho na minha escola, que quadra, qual é o espaço que eu vou ter disponível para as professoras, que recursos eu posso utilizar na escola, se tem TV, que tipos de jogos a escola tem. Então, todo o planejamento ele vai dar mais oportunidade para que as crianças tenham aprendizagens e aprendam com eficiência. Curiosidade orienta o desenvolvimento do projeto e a ação do professor. É muito importante ser curioso. É muito importante conhecer suas crianças, é muito importante conhecer seu ambiente, é muito importante conhecer a sua gestão, saber como ela funciona, se ela é democrática, se ela é autoritária, para você saber lidar e saber buscar recursos com a sua gestão. O professor substitui as rotineiras tarefas de treino e repetição, criando um ambiente de investigação e solução de problemas.
Então, o projeto, ele equilibra, porque ele já foi pesquisado. Ele já viu o que é melhor para aquele momento, para aquele grupo, para aquela comunidade. Porque a escola, os gestores conhecem a comunidade, conhecem a situação financeira, a situação social, conhecem o ambiente que elas vivem e já trouxeram o melhor para o projeto. Então, é disso aí que vamos falando, né? Que o processo substitui, muitas vezes, um teste que o professor iria fazer e já foi feito. Não quer dizer que ele não possa fazer testes. Pode sim, mas o projeto ele vai minimizar erros, vai minimizar desafios ou testes irrelevantes ou desnecessários. O projeto político-pedagógico, nós já vimos os conceitos anteriores de currículo, programas e projetos. Aqui nós vamos ver já no total. O projeto ele reúne as propostas de ação concreta a executar durante um determinado período de tempo. Por que ele é político? Porque por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individualmente e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. É pedagógico por quê? Porque define e organiza as atividades e projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Então está aí o projeto político-pedagógico. Quais são os erros mais comuns ao elaborar um projeto? Alguns descuidos no processo de elaboração, ele pode prejudicar a sua eficácia e deve ser evitado. Comprar modelos prontos não é legal. Ou encomendar o PPP a consultores externos, onde ele não conhece a sua comunidade. Como diz Padilha, né? Se a própria comunidade escolar não participa da preparação do documento, não cria a ideia de pertencimento. Porque uma pessoa externa não conhece o dia a dia, não conhece os pais, não conhece a rotina da sala de aula. Então, não é interessante. Com o passar dos anos, revisitar o arquivo somente para enviá-lo à Secretaria da Educação, se analisar com profundidade as mudanças pelas quais a escola passou e as novas necessidades dos alunos. É outro erro. Deixar o PPP guardado em gavetas, em arquivos de computador, ele deve ser acessível a todos. Faz parte da legislação. Hoje está no site, ou está na biblioteca da escola, disponível a todos os professores. E ele deve ser considerado as decisões voltadas democraticamente. Outra coisa que erram bastante é confundir o PPP com os relatórios de projetos institucionais, que são portfólios, que devem constar na documentação, mas são apenas uma parte dele. Os projetos institucionais, projetos de uma festa, projeto da Feira de Ciências, um projeto social, um projeto de ciências, de concurso de matemática. Esses projetos, eles são apenas parte do todo, certo? Compartilhar e elaborar é essencial para uma gestão democrática. Infelizmente, muitos gestores veem o PPP como uma mera formalidade a ser cumprida por exigência legal, no caso pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas é uma das razões pelas quais ainda há quem prepare o documento às pressas, sem fazer as pesquisas essenciais para retratar as reais necessidades da escola ou simplesmente copiar um modelo pronto. Então, o que queria deixar aqui para finalizar nossa aula eu queria falar que nada pronto, e se você não socializar ele com a sua classe, ele não vai ser bem sucedido. Para termos um excelente PPP, nós precisamos socializar.
nós temos que buscar o pertencimento. Ele tem que pertencer à escola de fato. Deus abençoe a todos. E foi um prazer estar com vocês. Essa parte é burocrática, mas ela é muito rica e muito importante. Deus abençoe. Poxa, eu queria te fazer uma